ao Quebra-Cabeça de Sucesso mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre o sucesso de uma marca regional no mercado de refrigerantes. O Brasil é um país conhecido por sua rica diversidade cultural, gastronômica e também as suas tradições únicas. Essas tradições, entre elas está o consumo de refrigerantes, que ganha destaque como um hábito enraizado na sociedade brasileira. E essa tradição vem crescendo dentro dos lares. Uma pesquisa feita em 2021 mostra que mais de 42% dos lares brasileiros têm o hábito de consumir refrigerantes. Uma característica notável desse consumo de refrigerante é pela diversidade de sabores que a gente tem no Brasil. E muitos desses sabores são exclusivos do nosso país. A indústria de refrigerante também tem um impacto significativo na nossa economia. Ela emprega milhares de pessoas desde a produção até a distribuição. E nesse bate-papo de hoje a gente vai falar muito de pais e filhos, porque é uma empresa aí que vem do vô pro pai, pro filho. Mas falando em pais e filhos, Pri, tem uma promoção que tá rolando e tá fazendo um super sucesso de promoção do Dia dos Pais, a promoção da Trasgás. É que todo pai gosta de churrasco, isso a gente já sabe, mas será que ele tem aquele faqueiro que ele merece? Bom, a Trasgás vai sortear o melhor kit Moncoque para o Dia dos Pais e com certificação do Inmetro. Eu vou tentar falar todas as facas que vem nesse kit, porque é faca, hein? O kit é composto por uma faca cutelo, uma faca do chefe, uma faca de utilidade geral, uma faca descascadora, afiador de facas, garra para churrasco, descascador de frutas, uma tesoura e 4 garfinhos para churrasco. Será sorteado para todos aqueles que comprarem o gás de cozinha. Então, entre em contato agora com a Trasgás São Carlos, peça o seu botijão e você estará concorrendo automaticamente a esse sorteio. E já que a gente está falando em churrasco, que tal você experimentar um corte, que é um dos mais famosos nos Estados Unidos? Qual é o nome do corte, Bi? Brisket. Gente, ele é preparado normalmente no defumador, mas ele está cada vez mais presente nas churrasqueiras também. Ele trata do peito bovino, uma carne muito saborosa. O ideal é você temperar a carne na noite anterior do preparo. E quando você for levá-la na churrasqueira, coloque a carne em cima de uma forma de alumínio e precisa assar de 6 a 8 horas. Aí, durante esse processo, é legal você regar algumas vezes essa carne com o líquido que vai formar ali durante esse preparo. E se você quiser dar aquele toque especial para defumar, aí você precisa soltar sobre a brasa do carvão algumas lascas de madeiras de árvores frutíferas. E aí, o brisket vai estar pronto, você pode servir e se deliciar. E aí, se você quer mais dicas como essa ou quer experimentar diferentes cortes, a nossa sugestão é a Boutique da Carne Siltomac, aqui em São Carlos, na saída para Descalvado, e você também pode pedir pelo delivery. Chegou a hora que a gente ama, que é a hora de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é casado com a Camila, pai da Luísa e pai de coração do Santiago. Adora andar de bicicleta, viajar e curtir momentos com a família e com os amigos. Ele é diretor de uma empresa familiar que existe desde 2002. A gente está falando mais de 70 anos de história e que recebeu diversos prêmios no decorrer desse tempo. É o diretor do Refrigerante São Carlos. Nosso convidado é Thiago Carelli! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para contar um pouco da nossa história aí, desde 73 anos produzindo refrigerante. Começar pela sua infância. Você é natural de São Carlos? Sim, São Carlos. A família é italiana, né? Os bisavós. E foram seus avós que chegaram em São Carlos ou os bisavós já pararam por aqui? Não, os bisavós vieram e os avós nasceram aqui em São Carlos. E falando da sua infância aqui em São Carlos, o que você lembra? Onde você frequentava? O que você fazia? Infância aqui em São Carlos? Nossa, acho que naquela época era mais rua, né? Não tinha tanta coisa aí. Rua, country club, era o que tinha na época. Você sempre estava fazendo alguma atividade? Já andava de bicicleta? Sempre andei de bicicleta, desde criança. Que delícia. E você já frequentava Refrigerante São Carlos com o seu pai, com o seu avô? Você tem essa lembrança de você pequenininho? Na verdade, a fábrica ela surgiu em 1951. Porém,
A nossa família, ela adquiriu a empresa em 1980, foi quando eu nasci. Então eu nasci dentro da fábrica de Guaraná. Literalmente, no ano do seu nascimento. E aí a Refrigerante São Carlos é uma marca, né, regional, forte, de grande representatividade no país hoje. E tudo começou com seu avô, José Carelli. Como é que foi, então, lá em 1980, esse começo? O meu avô, ele trabalhava num depósito de bebida, Mancini. E meu pai trabalhava na área administrativa de uma empresa que, se eu não me engano, chamava Herbiagro, né? E meu avô, na sua rescisão, o que ele conseguiu receber foi um caminhão. Ele já tinha o conhecimento de como trabalhar, e daí tudo começou. O meu pai rescindiu o contrato com a empresa que ele trabalhava e foi trabalhar com meu avô. Nesse meio do caminho, surge a oportunidade de comprar a fábrica do seu Alfredo Jorge, saudoso Alfredo Jorge. E foi aí que começou toda essa história. Então a fábrica nasceu em 80 com o seu Alfredo. Não, a fábrica nasceu em 1951, na Visconde de Auma, em frente ao hipermercado, o supermercado que tem ali. Depois ela foi para... eu não lembro o nome, mas era um senhor japonês e seu Alfredo Jorge. Daí eles desceram para a Avenida São Gabriel, lá no Botafogo. E depois, em 1996 já, ela mudou ali próximo ao Tenda, ali, na beira da rodovia. Quando o seu pai adquire a fábrica, avô adquire a fábrica, muitas gerações, né, nessa empresa. Que produtos que ela produzia? Já era Refrigerante São Carlos o nome? Sim, sim. Era Guaraná, Tubaína e soda limonada. Com o nome de Refrigerante São Carlos. Sempre São Carlos, sempre. E aí, antes de falar da época, você falou da mudança de endereço, né? Eu li uma matéria falando que a escolha desse novo ponto perto do Tenda da Washington Luiz tinha a ver com a qualidade da água daquela região. Isso. Fake news ou é verdade? Não, verdade. Na época, o meu pai, eles estavam ali na Avenida São Gabriel e ficou pequeno. Tinha que ampliar de qualquer forma. E ele foi pesquisar com alguns, se eu não me engano, um geólogo na época, qual era o melhor ponto de água da cidade. Então, ele falou da rodovia, pedágio ali do Graal, até antes do Jockey Club. É o melhor ponto de água da cidade, porque também um dos melhores água do mundo está aqui no subsolo nosso, nessa região. E realmente a qualidade da água vai interferir na qualidade final do produto. Muito, bastante. Então a decisão foi estratégica muito também por conta dessa qualidade da água. Sim. Interessante, a gente não pensa nisso, né? E o que você lembra da sua infância e da fábrica, do trabalho do seu pai e do seu avô? Nossa, eu vou na fábrica desde criança, na época era só vidro, né? Então, um monte de caco de vidro para todo lado. Estourava muita garrafa na época, a tecnologia era totalmente diferente de invase do que é hoje. As máquinas não tinha tanto recurso, não tinha todos os dispositivos de segurança que existem hoje, né? Mas o que eu me lembro era muito trabalho. Final de ano chegava, eu lembro o cliente ligando para o meu pai e para o meu avô: preciso de 30 caixas de Guaraná. Não, só consigo mandar 15. Então era aquela boa briga todo final de ano, né? Por isso a necessidade de ampliar a empresa em 95. Queria falar um pouquinho desse perfil de gestor, né? Numa empresa familiar que começa com o seu avô, passa para o seu pai, passa para você e para os irmãos. Que características seu avô tinha como gestor que você olhava e falava assim: nossa, essa característica quando eu assumir vou querer ser parecido com ele, né? E ao mesmo tempo alguma dificuldade, não vou falar a palavra defeito, que você fala: não, isso aqui eu tenho que tomar cuidado para não repetir quando a gente fala do seu avô. Na época não tinha tanta tecnologia, não tinha sistema, era tudo manual, né? O contador fazia feeling, é isso? o livro caixa, né? Mas existia. Meu avô sempre foi uma pessoa muito controlada. Então tudo ele tinha um caderninho que ele anotava. Acabou a produção. Dá entrada aqui no livrinho caixa dele lá.
Ah, carregou tantas caixas hoje, da saída. Então ele tinha sempre todo esse controle. Meu avô cuidava mais da parte de produção e distribuição, e meu pai sempre escritório. Contador, a formação do meu pai é em contabilidade, né? Então ele sempre teve essa. Cada um ficava numa parte na época. E você já sabia que iria continuar a gestão na empresa familiar ou você tinha outros planos para a vida? Não. O meu sonho era fazer ou engenharia de produção ou engenharia agronômica. E o tempo foi passando, meus irmãos foram fazer cursinho na época, eu falei, não, eu quero trabalhar. E foi aí que eu comecei. Então, eu acabei nem fazendo cursinho, fui fazer administração aqui em São Carlos mesmo, e estudava à noite e trabalhava de dia. E você começou com qual função na fábrica? A primeira função, nossa, fiz de tudo lá já. Servia café no começo. Já carreguei caixa, com 18 anos tirei carta, fui fazer entrega. Que legal. Conheço um pouquinho de tudo ali, né? Falam que esse é o grande segredo. Né? Já também ajudei muito na produção, queria entender o funcionamento da máquina, né? Eu queria entender um pouquinho de tudo, para a hora que chegasse determinado momento, ter ideia de como funciona, fica mais fácil para conversar com a pessoa que está ali encarregado, o pessoal que trabalha na produção, que trabalha na entrega, motorista, ajudante e tudo mais. E a transição da gestão do seu avô para o seu pai foi acontecendo de uma maneira natural ou, de fato, teve um marco que, a partir daquele momento, o seu pai teve que assumir? Não, na verdade, a gestão começou de forma conjunta, né? O meu avô e meu pai assumiram a fábrica. O meu avô tinha um depósito de bebida e meu pai trabalhava em outro local. Uhum. Quando surgiu a oportunidade da fábrica, eles começaram a fábrica Sócios. ao mesmo tempo. Sim, sócios. Então, eles começaram a fábrica junto. O seu Alfredo Jorge, ele queria vender a fábrica já naquela época. E ele falou, só vou vender para quem eu tiver... dar continuar melhor do que eu faço hoje. E aí foi que já conhecia meu avô de longa data, que ele vivia trabalhando na rua, né? Naquela época era motorista, entregador, não tinha um vendedor que ia tirar pedido, o motorista que ia entregar. Fazia de tudo. Então foi aí que surgiu a oportunidade de comprar a fábrica, eles compraram, meu pai saiu do emprego e iniciou essa jornada aí. A gente leu uma entrevista que falava muito do seu pai e do seu avô e que tinha uma frase que os dois repetiam muito, né? Que eles tinham como missão fazer o melhor sempre, sempre com qualidade. Esse é o grande desafio, desde sempre. Hoje é muito mais fácil porque as máquinas hoje, os equipamentos de invase, são todos automatizados. Naquela época não. Tinha que ter um bom técnico, que nós tínhamos na época, que conhecia todo o maquinário, também hoje não se encontra mais nesse plano, mas ele chamava Alexandre Rodolfo. E essa pessoa, o primeiro emprego dele foi dentro da fábrica de Guaraná com o seu Alfredo Jorge, e o último emprego dele foi com a nossa família dentro da Refrigerante São Carlos, da Carelli Indústria e Comércio. E o maior gargalo, então, naquela época era essa parte do invase, por causa das grandes perdas. Não, o maquinário era pequeno. Mas era o que limitava a produção. Sim, tudo limitava, era tudo muito manual. Hoje se coloca uma preforma que passa pela sopradora, faz a garrafa, rotula, invasa, tampa, então vamos supor. Hoje não existe mais contato manual. Tem operador de máquina, mas contato manual hoje é só no final da linha ali que a pessoa faz a pilha ali a hora que termina o processo de invase. E receita? Mudou a receita do refrigerante quando seu avô comprou, quando seu pai, quando você sumiu? Sempre muda a receita? A receita tradicional? Tem novidades? A receita, vamos supor, existem... nós temos todas as receitas de quando foi comprada a fábrica. Né? Algumas coisas mudaram, mas vamos supor, tubaína, hoje é um produto com a mesma receita. Maçã. Desde quando a fábrica foi comprada, é a mesma receita? Sim. O produto maçã, que é um produto totalmente diferenciado e único hoje no mercado.
Nós fomos lá, resgatamos as receitas lá anteriormente e foi até que chegou a maçã número 1 do Brasil. E como é que é feito esse desenvolvimento desse sabor? Nós temos hoje um químico responsável pela empresa e temos algumas empresas de aromas, que a gente chama de casas de aromas, né? Tem algumas, uma das que nós compramos é centenária. A maioria tem maior idade do que a própria fábrica. Então, tem um químico dela responsável lá também. O nosso químico, eles entram, vai pedindo formulação, vai testando formulação até chegar onde precisa. Mas daí, a hora que eles chegam num produto que eles acham que tá bom, isso vai para teste popular? Coloca as pessoas para provarem? Como é que bate o martelo de sabor? Não, isso daí é comigo. Ah, você... Isso daí é comigo. É com o meu controle de qualidade. Não é. Assim, hoje eu conheço todos os refrigerantes regionais que tem no país, ou os principais, né? E desde criança, todo lugar que eu vou, eu sempre experimento uma tubaína, seja em qualquer lugar. Vou em Minas, eu sei que tubaína que eu vou tomar. Eu vou em determinada região de São Paulo, eu sei que tubaína que eu vou tomar. Então eu nasci com isso daí. A tubaína chegou, temos 2 prêmios com a tubaína e um com a maçã. Essas formulações nós resgatamos lá do passado e foi feito algum ajuste, porque tem... vários fatores que influenciam. Às vezes você quer dar um tom mais de fruta, um tom mais de abacaxi. Fruta não, tutti-fruta, né? Tutti-frutti, abacaxi, puxar mais para maçã. E alguns segredinhos que tem no meio do caminho aí que... precisa ter um paladar treinado, né? É igual quando vai tomar vinho, né? Pra sentir os aromas também tem que estar com o paladar super treinado. Sim. Queria que você falasse um pouquinho desse prêmio da maçã que ganhou aí como o melhor do Brasil de refrigerante regional em 2019. Isso mesmo. Em 2019, fomos convidados a participar da FISPAL, a Feira Internacional de Alimentação. E lá existia um stand que chamava Sabores do Brasil. Então, primeiro para estar inscrito lá, foi feita uma vistoria, né, para validar a participação da fábrica, alguns itens de controle de qualidade, regras do Ministério da Agricultura e tudo mais. Bom, fomos lá para o concurso. Se eu não me engano, eram mais de 30 marcas, né? Em 2 categorias, Guaraná e Sabores do Brasil. 452 ou 6 degustações cegas com todos os participantes da feira, que é nível Brasil, né? E fomos eleitos no sabor regional a maçã número 1 do Brasil. E para você foi uma surpresa ou você já esperava? Já esperava. Ele tem cara que já esperava. Meu paladar já estava preparado. Foi a mesma história com a Jubaína. Eu não vou lembrar o ano 2015, 2013... Também fomos eleitos entre os 3 melhores sabores tubaína do país. Eu conheço todas, então eu sei o que eu faço. E hoje a produção, você está satisfeito com o volume que está sendo produzido? Você quer produzir mais? Porque a gente estava falando anteriormente, né? Da máquina, do manual, que hoje é automatizado. O que você pensa? Está feliz ou quer mais? Existem várias oportunidades hoje, né? Do ano de 2000, éramos em 800 fábricas regionais. Hoje, em torno de 200 fábricas regionais. Então, há um espaço no mercado e o produto regional ele começou a ser valorizado de uns anos para cá, né? O caso da Havaiana. Meu avô usava, jamais ia usar uma Havaiana. Hoje eu uso uma Havaiana. E paga caro. E paga bem caro, né? Então, o produto regional, o produto artesanal já é um pouco diferente, mas ele voltou a ter valor de uns anos para cá. Então, existe uma demanda crescente. Há várias cidades da região que fecharam empresas tradicionais, produtores de refrigerante regional. E nos últimos 10 anos a gente vem ocupando esses espaços aí vagos desse pessoal que infelizmente fecharam, né? Mas quando você fala que em 2000 aí, reduziu de 800 para 200, é uma redução absurda, né? Drástica. Foi muito pelo crescimento das grandes marcas mais tradicionais aí a nível nacional? O que existe nacional? hoje no país é incentivos para poucos.
né? É um assunto que eu não gosto de falar muito, porque parece que está só se defendendo, e não é. Hoje, se você pegar a carga tributária de uma indústria regional de bebida, ela é maior do que uma multinacional de bebida. E um grande outro problema, as empresas eram 100% familiares na década de 80, 90, a hora que chegou lá para 2000 já começou a mudar um pouco isso. Então era a moda antiga, como se dizem, né? Era família sempre grande, maioria tudo italiano, descendente italiano, e era o vô, o filho, aí já veio os netos. Vai crescendo e vai entrando ali junto. Vai entrando todo mundo, né? E você dividir o mesmo bolo, né? É complicado. E aí foi o que causou o fechamento de várias empresas ao longo desses anos aí. Fora o problema de incentivo, né? Hoje os incentivos na indústria regional são zero. É amor, produto e Mas sonhar. isso você sente a nível nacional? Porque a gente já ouviu falar muito de alguns estados que apoiam mais a indústria, né? E muitas indústrias mudando de estado por conta disso. No estado de Minas e do Paraná, existe incentivo do governo estadual, né? Da parte da esfera dos impostos estaduais. São Paulo não tem. Rio Grande do Sul, alguma coisinha. Santa Catarina já tem. Então é uma guerra fiscal, é uma guerra de incentivo, mas o grande incentivo, na verdade, é o imposto federal, né? Uhum. Então existe a Zona Franca de Manaus, onde se fazem vários kits de aromas lá e são enviados para vários estados. E isso é uma situação que gera muito crédito de imposto, isso daí. Nós não temos isso. Uhum. Nós temos fazer um bom produto, o consumidor ter essa percepção, né? Porque custa. Então, infelizmente, nós como consumidores, o imposto quem paga somos nós. Não tem segredo, não tem milagre. Complementando só a pergunta que você fez sobre crescimento, né? Se tá bom, vamos produzir mais. Hoje vocês entregam para mais ou menos umas 40 cidades da região, é isso? Em torno de 30 cidades hoje. Mas dentro do estado de São Paulo? Só do estado de São Paulo. Nunca houve esse rompimento de fronteira ou já chegou? Sim. Temos já várias propostas para Minas, aqui no sul de Minas. Só que aí cai no que a Priscila falou. Tem que estar bem estruturado, a produção tem que estar... a quantidade ofertada tem que estar de acordo. Tem todo o ajuste. Senão fica complicado. Você vender e não entregar é pior, né? Uhum. Fica bem pior. Quando você fala que pensa em ocupar o espaço, né? Que essas pequenas indústrias deixaram de ocupar, você fala de distribuição? Ou você fala de ter outras unidades de fábrica funcionando em determinadas cidades? Distribuição. São Carlos hoje está uma cidade, está num ponto estratégico muito bom para distribuir. Sul de Minas, atuamos hoje em torno de 80 a 120 km de São Carlos, dependendo da cidade. E o único cliente fora desse raio de atuação nós temos um cliente em São Paulo, que vem divulgando muito a marca, uma parceria muito bacana, vem fazendo um trabalho bem interessante. E a frota é própria de vocês? Sim. Só no final de ano, às vezes, que alguma coisa tem que terceirizar, mas durante o ano toda a frota é nossa. Quantas pessoas hoje vocês entregam? No total, em torno de 46 pessoas. Direto, né? 46, fora indireto. Chega a 100. Você assumiu a empresa mesmo como diretor ali há quanto tempo? Eu assumi em 2002, né? Então, há 22 anos já. Mas ainda tinha o seu pai? Sim, meu pai até hoje ele participa do dia a dia da empresa. Achei que ele já estava na mão de vocês, papai estava curtindo a vida. Não, ele não tem mais a responsabilidade do dia a dia, mas todo dia ele está sempre ajudando lá. E quando você assume um pouco mais, seu pai vai dando mais brecha, mais espaço, que isso tende aumentando com o passar dos anos, né? O que você quis mudar? Acho que a primeira coisa é profissionalizar a gestão. Não tem como, né? A família antes era com a maioria das empresas 7, 8 irmãos, né? Hoje é eu e meu irmão. Então não tem como mais você gerenciar, administrar tudo
a moda antiga, é impossível. Então é troca de sistema, é trazer bons profissionais, equipar a tua empresa com equipamentos que diminuem bastante, diminui erro de invase, treinamento, qualificação e aí vai. E existe um momento certo de desenvolver um novo sabor? Colocar um novo produto no mercado? É difícil, tem regiões, vamos supor, sabor, tubaína e maçã, o interior de São Paulo. Né? Algumas cidades, o abacaxi, sabor abacaxi. Existia uma regional, uma fabricante regional numa região aqui próxima que vendia muito abacaxi. Agora, Paraná, framboesa. Dá para fazer uma framboesa fantástica aqui, mas eu não sei se é o paladar, é da cultura do pessoal do interior paulista esse sabor. Então, no momento não existe mais. Não tem um momento certo. Assim. Não tem. Qual é o campeão de vendas? Depende da região. No geral, Guaraná, Tubaína e maçã são os produtos que mais saem, quase que por iguais. Mas tem determinadas regiões que a maçã já vai melhor, tem região que é o Guaraná, tem região que é a Tubaína, não tem, mas os 3 campeões de vendas são esses 3 sabores aí. Como o refrigerante São Carlos está na mesa de todos, né? E a gente se arruma na New Bella, faz cabelo e maquiagem lá. E aí hoje fazendo lá, eles sempre perguntam, né? Quem vocês vão entrevistar? Aí eu falei que era refrigerante São Carlos. Só um parente, só pra fazer jus, hoje eu não tô de salão, mas a Alessandra tá. Então, né, vamos fazer a propaganda certa aqui. Senão, né, vai tirar a credibilidade das meninas. Um pouco mais maquiada que a Pri hoje. E aí elas lá falando que todas consomem refrigerante São Carlos, que tem na casa delas, que é a melhor tubaína que existe, que é o melhor Guaraná que existe. Então, assim, como ele passou a fazer parte da vida do São Carlense e da região também. Esse carinho pelos produtos de vocês? Nós sempre participamos aí eu acho que a pessoa fala assim, não dá valor do que é da cidade, do que é da região. Mas aqui em São Carlos não acontece isso. Tem vários consumidores, nós trabalhamos para isso, né? Participamos de várias entidades aí, sempre colaborando, ajudando, então é isso que vai somando tudo e esse carinho é consequência. E tem aquela coisa de quando você vai visitar uma cidade, você quer experimentar o sabor que é exclusivo dali, né? E aí, isso também acho que conquista o coração de quem não é São Carlense, mas passa por aqui. Desculpa, eu não... Quando um turista vem pra cá, sim. Aí ele quer experimentar aquele sabor de algo que é de fato feito aqui. Então, acho que a Refrigerante São Carlos, ela está presente não só na família São Carlense, mas quem passa por São Carlos, né? Que tem o prazer de experimentar. A própria família São Carlense se encarrega disso, de apresentar. Né? E tem alguns amigos aí, algumas pessoas que têm supermercado na cidade, falou, quando vem o fulano aqui, ele tem que levar 2 Guaraná São Carlos lá, pessoal que mora em São Paulo, mora em Minas, mora no Sul, mora no Paraná, e não tem como. 73 anos de história, um bom trabalho tem que ser reconhecido, né? Queria falar um pouquinho dessa logística de distribuição aí para 30 cidades que você fala, né? Como é que é feito o Guaraná? Porque eu tenho muito conhecimento da roupa, né? A gente compra com muita antecedência e a gente recebe na data que nunca é a combinada. O Guaraná, o seu irmão fica mais forte no comercial. Sim. Ele faz as vendas e você corre para produzir, ele faz a venda em cima do que está no estoque. Como é que funciona essa logística para atender os clientes? Não, nós produzimos em série, né? Então temos um histórico de venda, toda a programação de produção em cima dessa venda. Então, nós trabalhamos com estoques mínimos, né, de acordo com a previsão de vendas. O prazo de entrega, geralmente pedimos 48 horas, é um prazo curto, né? E não tem grade, como roupa, tá? Então. Facilita. Só então, tem assim, 6 sabores. Temos estoque,
48 horas para entregar no ponto de venda. Mas seu irmão hoje tem possibilidade de prospectar novos clientes? Ou que está produzindo e está atendendo os clientes que já existem? Não, sim. Existem demanda de várias cidades que nos ligam, pedem, sentido sul de Minas, alguma coisa próxima à capital, mas ainda não é o momento próximo à capital. Estamos mais no interior mesmo. Por quê? Não existe esse bairrismo próximo à capital, né? Hoje Mas você acha que na capital eles preferem dos refrigerantes nacionais, internacionais? Isso? Não, nós temos duas experiências na capital. Uma foi um atacado, há uns anos atrás, e você fica um pouco refém de preço, né? Até que você constrói, que a pessoa cria o paladar e começa a comprar o seu produto pelo que ele é, não pelo preço. Então esse é o grande desafio que foi conquistado aqui na região de atuação nossa. E já existe um outro cliente em São Paulo, que ele vem aí há 6, 7 anos vendendo nosso produto, e é sucesso total. O pessoal, ele tirou uma marca líder de Guaraná, e hoje só na empresa dele, ele comercializa o sabor cola número 1, que é a Coca-Cola, e os sabores Guaraná, Tubaína e maçã é só São Carlos. E esse cliente é um mercado? Não, é uma lanchonete. Ele é uma lanchonete de um pessoal aqui de São Carlos que iniciaram há 7, 8 anos atrás, buscaram uma parceria e ela vem acontecendo até hoje e só vem crescendo. E sabe o que eu fico imaginando, falando do comercial, né? Como deve ser uma briga boa para convencer o dono do supermercado, do ponto de venda, a colocar o seu produto na gôndola, visto que as grandes marcas fazem a chamada venda casada, né? Para você comprar o produto A, você tem que levar o B, o C e o D. A grade. Não, isso hoje, com todo esse tempo de mercado, acabou um pouco isso. Os regionais que ficaram após esse fechamento aí de quase 600 fábricas no país, hoje são marcas, né? Antigamente era preço, hoje é marca. Então eu quero um São Carlos, eu quero uma maçã São Carlos. Então, o dono do ponto de venda, ele já tem isso em mente. Antigamente não. Era 2 marcas e o restante. Hoje não. Está tudo estabelecido essa situação. Então, mas se a gente pensar nisso que você está falando, essa parte histórica, né? Que houve uma mudança de chavinha. Então, vinham os refrigerantes regionais com os refrigerantes nacionais e internacionais. A sensação que eu tenho, e aí você me corrige, é que vocês começaram a incomodar os grandes, a ponto dos grandes lançarem a história de existe refrigerante e refrigereco. Eu tocar nesse assunto. E aí os refrigerecos, para competir, tinha que ter um preço muito mais em conta, que não era do mesmo nível, e aí isso foi mudando, porque hoje as pessoas que compram ou refrigerante São Carlos ou outros refrigerantes regionais compram pelo sabor, né? Eles já valorizam. Que mudança que houve? Se você puder voltar um pouquinho, né? Em que momento que houve essa briga do refrigereco aí e que momento que houve essa mudança de chave do consumidor de valorizar o produto? Existiu uma propaganda que era, eu não compro refrigereco, eu não bebo refrigereco, né? Isso foi um grande impacto para as indústrias regionais na época, realmente. O que aconteceu? Tivemos que melhorar. Todos, né? Em todos os sentidos. Na área comercial, na área de distribuição, na área de produção. Foi um empurrão bom, então. Foi ótimo. Foi ótimo. Aquele chacoalhão que a gente precisa. Foi ótimo. Foi ótimo. E aí foi a hora que o momento que essas indústrias profissionalizaram. A grande maioria. As que ficaram, né? As que ficaram. As que restam. Eu achei que você ia ficar muito bravo com essa frase do refrigereco. Então não foi tão ruim. Não, foi horrível na época, né? Foi um ataque isso daí, mas... não, todo mundo precisa melhorar, vamos evoluir. E foi o que aconteceu. Vamos dar o troco de forma positiva. E tá aí. E aí vai fazendo um trabalho de marca para conquistar esse cliente não só pelo preço. O que eu sempre falo é o seguinte, hoje a pessoa ter qualidade não é tão difícil. O problema é manter esse padrão de qualidade. Esse é o desafio de todas as empresas passaram há 15, 20 anos atrás. Hoje os que estão no mercado questão de, vamos supor, de equipamento de envase. Nós temos
boa parte é igual aos os grandes engarrafadores aí, porém numa escala menor. Mas os equipamentos são iguais. Hoje há acesso a esses equipamentos que na década de 60, 70 era impossível isso. Então, um fabricante lá de um bom equipamento de invase, ele produzia só para fulano. Hoje não. Hoje você compra o mesmo equipamento que o grande compra, nós também compramos, temos acesso. Só que numa escala menor, né? Pega uma enchedora de 120 válvulas, você tem acesso a uma enchedora de 60 válvulas, né? Só que o mercado deles é muito maior. Não tem necessidade de ir tão longe e crescer dessa forma como eles fazem. Mas quando a gente fala em posicionamento da marca, né, de ser um produto de qualidade que você vai tomar e vai adorar o sabor e tudo mais, e a gente vai conquistando as pessoas pelo sabor. O preço já foi algo muito importante nessa concorrência. Hoje, qual é o papel da decisão de preço de vocês? Porque muita gente subiu o preço para conquistar o cliente pela qualidade, né? É bem relativo, é difícil de uma equação que para tudo isso, né? Mas existe alguma coisa assim, eu tenho que custar pelo menos 30% a menos que a Coca-Cola? Ou isso não existe mais? Eu posso custar igual porque eu vou concorrer com um mercado que talvez não seja o dela? Não tem esse percentual de distância de preço, isso não existe hoje, né? Existe a necessidade de precificar o produto conforme o padrão, a matéria-prima que você usa, todos os funcionários têm que ter uma qualificação, então tudo isso custa, né? Esse eu acho que é o diferencial. Uhum. Que bom, né? Que esses refrigerantes não limitam o teu preço. Não, é difícil de a concorrência na verdade a concorrência é entre os regionais. Os Perfeito. líderes já, assim, eles estão entre eles ali. Mas a concorrência maior é entre os próprios regionais. Esse é o espaço que todos querem, né? Que, vamos supor, você vai numa área de venda hoje, de qualquer mercado. Segundo dizem que o espaço de determinada marca é pelo market share. Calma aí, se a pessoa tem 80%, então só restou 20% para os regionais? Então essa é a situação. Sobra aquela Mas gôndola aí de baixo. campanhas, políticas comerciais, alguns trabalhos com o próprio PDV, questão de espaço, questão de tabloide, divulgação, né? É um trabalho de formiguinha. De cada dia se constrói alguma coisinha. Queria só traduzir um pouquinho a linguagem. Quando a gente fala em PDV, ele está falando é o ponto de venda onde esse produto vai estar exposto. Os mercados, Então, às vezes, vocês vão no supermercado e vocês não fazem ideia. Por exemplo, vocês entram no corredor da pasta de dente. A pasta de dente que vai estar na altura dos seus olhos, que você pode pegar com a mão direita, aquele lugar é o mais disputado do mercado. E aí tem brigas nos bastidores de qual pasta estará onde, qual estará na última gôndola, qual estará em cima. Então tem muito de posicionamento da marca, de ter alguém lutando pela marca nos pontos. Isso vale também para lanchonetes e tudo mais, onde o produto está exposto. E aproveitando... É que eu já fiz estágio no Extra Hipermercados também, na minha época de engenharia de produção, de estágio na faculdade. Então eu sabia bem dessas brigas. O posicionamento da marca é o maior vendedor. Ação em ponto de venda, de experimentação, ainda acontece com bastante frequência? Degustação? Isso caiu muito na pandemia, né? Foi proibida a degustação. E hoje, dificilmente nós fazemos alguma ação desse tipo, ou alguém faz, né? Porque eu vejo pouco. Antes eu era bem mais no mercado impactada. tinha de café, tinha de suco. tudo. A pandemia foi proibida. Mas aí trabalhamos espaço, divulgação, tabloide, jornalzinho desse de venda, né? E algumas cidades que nós abrimos aí uns 3, 4 anos atrás, até teve alguma degustação, outra, mas hoje... E eu, como uma boa publicitária, sei um pedacinho do jingle aqui, ó. Quanto tempo tem o seu jingle? Jingle, a musiquinha que não sai da nossa cabeça. Então vai. Não, de jeito nenhum. O jingle Era tá só um rodando. comentário. Eu não lembro... Vou lembrar. Há muito, mas já faz muito tempo. Tem. Temos propaganda em várias rádios aí, ele tá rodando 6 a 7 anos. Houve uma mudança agora, uns 2 anos atrás, 3, mas eu
Não vou lembrar agora. E nessa divulgação, qual é o papel hoje das redes sociais para vocês? Bastante importante, né? Trabalhamos com as 2 redes sociais, né? A Priscila conhece muito mais, né? Mas público-alvo, cidade-alvo, tudo você limita ali, né? E isso é importante. Há uns 7, 8 anos a gente vem divulgando bastante com as mídias sociais aí. Facebook, Instagram, Google. Face, Instagram, Google, o Ads. Não, esse não. Mas no Instagram e no Face, sim. É legal para ter uma presença de marca ali no digital, né? Conectar com o público daquela região. Sim. Que a gente aqui, né, pelo impacto das rádios e da própria tradição, já tende a ter isso mais fresquinho na mente do que moradores de outras cidades, o qual o seu produto chega pela distribuição, mas que talvez não tenha essa frequência da mídia tão presente, né? Isso mesmo. E você faz outros tipos de mídia além do digital nessas outras Sim, cidades? rádio, TV, algumas coisas pontuais. Stock Car, Terra da Gente, e isso TV. Algumas coisas bem pontuais, mas na rádio tá aí há vários anos já direto. E você, como gestor, como é que você se atualiza para estar sempre à frente, trazendo novidades para a empresa, para a tua forma de pensar? Frequenta feiras, você tenta fazer alguns cursos, você gosta de ler, você gosta de ouvir? Nós temos uma associação há 15 ou 17 anos. E uma vez por ano, 2 vezes ao ano, nós temos aí reuniões justamente para isso, para ver qual é o futuro da indústria de bebida, quais são as tendências do mercado, se existe se diz muito agora da indústria 4.0, né? Então, é a forma que eu me atualizo um pouco nessa questão aí. E vários amigos também, que ao longo desses anos aí a gente tem grande amizade, cada um tem uma ideia, vamos indo. Bela troca. Tá na hora, né? Passar o desafio? A gente vai pedir para você escolher, dentre essas peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, que você escolha as 3 principais. São várias palavrinhas boas, mas que foram importantes para a sua trajetória de sucesso até aqui, da empresa, enfim. Pode mexer, pode fazer bagunça, que a gente vai dar recadinho de patrocinador e a gente já volta. É com muita alegria que a gente quer dar as boas-vindas para um novo parceiro que está no mercado de construção civil há mais de 80 anos. A gente está falando da Casa Ferro Acabamentos, que está presente em 3 cidades da nossa região: São Carlos, Matão e 2 Córregos. E as lojas possuem uma grande variedade de produtos de grandes marcas. Tem uma equipe ali extremamente treinada, experiente, pronta para te auxiliar e sugerir os melhores produtos, além de promoções imbatíveis. São pisos e porcelanatos, louças e metais, portas e janelas e diversos acessórios para acelerar de vez a sua obra, sua reforma ou sua construção. Tudo o que você precisa para o final da sua obra você encontra na Casa Ferro. Em São Carlos, na Rua Duarte Nunes, na Vila Prado. Siga também no Instagram, @CasaFerroOficial. Você já sabe que o Colégio Sapiens conta com um sistema poliedro de ensino, tanto no médio quanto no pré-vestibular, que proporciona aos alunos simulados digitais por meio de avaliações com questões inéditas, inspiradas nos principais exames do nosso país. Eles fazem esse exame e, após a correção, eles recebem até uma recomendação de quais as áreas que ele deve se dedicar mais para os estudos. São mais de 40 mil questões prontas, disponíveis no banco de questões online para os professores ali poder criar as avaliações em poucos minutos. E também tem tecnologia a favor da aprendizagem. Os materiais digitais, os lembretes de provas, o acervo de vestibulares são alguns desses recursos que estão presentes no portal Edros, no aplicativo P+, e também no AVA. Então entre em contato com o Colégio Sapiens, que atende da educação infantil até o pré-vestibular em São Carlos e Araraquara e ofereça o melhor futuro para o seu filho. O inverno está aí, aqueles dias de temperatura um pouquinho baixa, alguns bem raros de chuva, não é? E com isso a gente pode ter um grande desafio, que é o desafio de cuidar bem das nossas roupas. E para isso você precisa conhecer a secadora de roupas da Latina Eletro, a mais completa do mercado. Ela é compacta,
e tem uma capacidade de secar até 10 quilos, ou você coloca ali 10 cabides. E a secadora seca até sapato. Ela tem 2 zíperes e 4 programas de secagem. E também tem um botão de segurança para o modo aquecedor. E além de tudo, ela é 2 em 1, porque ela se torna um aquecedor de ambientes. Você tira a secadora do suporte da parede e leva para o ambiente da sua casa que você quiser que esteja aquecido sempre. Conheça mais sobre a secadora da Latina Eletrodomésticos. Acesse o Instagram, @latinaeletro. Latina, seu momento, nosso eletro. Olha, eu vi que ele mexeu nas peças, trocou, ficou na dúvida, tirou uma, colocou outra. Não é fácil, né? Difícil. A gente vai pedir para você mostrar a primeira peça para aquela câmera ali, explicar por que você escolheu parcerias. Acho que parceria é tudo, né? Se você vai fazer um negócio, um fornecedor com o teu cliente, se você não tiver parceria hoje em dia, você constrói todo um histórico com o teu cliente, com o teu fornecedor, com os teus funcionários, e isso fortalece muito tudo. E o que você acredita que são características importantes de uma boa parceria? Lealdade. Eu acho que a lealdade é o principal. Não existe algum negócio se não tiver lealdade. Eu acho que tem muito principalmente quem é muito do comercial, né? De tentar aquela venda a qualquer custo, né? De fazer promessas que não consegue cumprir. Então, pensar nisso a um longo prazo, né? De realmente ir construindo esse relacionamento e não fazer uma venda por fazer a venda e perder o cliente. Dia a dia, mês a mês, ano a ano. E é tão bom se olhar assim e ver seus parceiros, né? A agência vai fazer esse ano 11 de mercado, né? E aí a gente, nesse mês de julho e agosto, vai contar um pouquinho da história da empresa na rede social. Então a gente vai ter um quadro lá, você sabia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? E aí eu fui olhar o meu cliente que está mais tempo comigo, a empresa vai fazer 11 anos, faz 10 que ele está comigo. Então é muito legal você ter alguém que acompanhou o seu crescimento e que você está podendo contribuir também com essa pessoa, né? Eu imagino que uma empresa tão tradicional quanto a de vocês também deve ter vários parceiros assim de anos e anos, não é, Thiago? Muitos. E colaborador também, né? Parceria com também. Colaborador também é super importante. Bastante. Falou isso, meu coração se encheu aqui com uma pessoa, posso falar? Lógico. A Mr. Kit completa 20 anos esse ano em São Carlos. Sabe quem tá com a gente desde o primeiro ano? Quem? Amaro Júnior. 20 anos parceiro da marca e ele acompanhou todo esse crescimento. É legal isso que você falou, me encheu o coração legal. aqui. A hora que você falou do seu cliente, eu lembrei do Amaro. Que legal. A segunda palavra? Se não tiver amor no negócio hoje, foi só pela razão, não chega a local nenhum, né? Às vezes anos difíceis, pandemia, pós-pandemia, vivendo aí um momento de instabilidade aí com algumas questões que afetam diretamente na empresa, dólar, algumas coisas, frete internacional. E se você não tiver um pouquinho de amor no negócio, não tem como. Como é que foi esse período de pandemia para vocês, para esse setor do mercado? A pandemia, ela foi, assim, muito triste, né? Porque várias pessoas não estão mais aqui. Mas para a indústria, no geral, porque foi fechado os pequenos comércios, os grandes não. Então, mas não tem como, né? As pessoas precisavam comprar, ir no mercado, açougue. Então, o que aconteceu? Nós só atendemos os grandes e graças a Deus, nós não paramos na pandemia. Pelo contrário, foi um dos anos que mais deu movimento. Dos últimos 10 foi na pandemia. E teve que adaptar a produção, a fábrica? Aí, demanda crescente. Distanciamento? Distanciamento social, linha de produção. De repente a pessoa pegou Covid, aí chegou o ponto que existia demanda e falou, poxa, será que amanhã eu vou ter equipe para trabalhar? Uhum. Então foi muito difícil esse aspecto, né? Mas para a empresa foi muito bom. E a última peça? A fé é que move, né? Se não tiver fé, não chega a lugar nenhum. Às vezes dias difíceis, algumas situações indesejadas, mas sempre com muita fé. Acho que se não for isso,
você não consegue prosperar e manter tudo e pensar aí em 100 anos já de empresa. Como é que é a sua conexão com a fé? Em que momentos que isso acontece? Você tem seu momento diário? É o final de semana que você vai à missa? É o momento que você, ao longo do dia, vai acontecendo? Em que momento que você conecta com a tua fé? Eu acho que, infelizmente, nos momentos mais difíceis, né? Ser humano, né? Aquele Todos momento de nós. provação, né? Deus, olha Nossa, eu Deus, aqui. olha eu aqui. Andei sumido, mas estou de Eu- volta. Eu sou um bom menino, entendeu? Mas eu tenho, assim, eu sempre... Na verdade, eu tenho uma situação, eu faço quaresma já há uns 7, 8 anos por... Falei, eu vou fazer e como... Ah, mas você tem algum pedido, alguma promessa? Não. É só para agradecer mesmo. É só isso, mais nada. E aí, durante a quaresma, você se priva de algo que você gosta muito? Ele não toma Zero Guaraná, aquela assim. Zero álcool, nem cerveja sem álcool. Mas falam que quanto mais gratidão a gente sente, mais a gente recebe de volta, né? Que a gente, ao invés de pedir, deveria sempre agradecer, né? Eu Porque é sempre o faço momento isso. que você agradece. Por mais difícil que às vezes seja, eu acho que a gratidão é a melhor. Quando a gente fala desses momentos difíceis, das incertezas de mercado, de gestão, de empresa, de pessoas, como é que você faz para administrar o estresse? Sempre tem que ter uma válvula de escape, uma cervejinha. Você vai falar, eu achei que ele fosse responder, vou andar de bicicleta. Não, andar de bicicleta, andar de Também. bicicleta Eu sou da cerveja, eu não sou da bicicleta também. Eu sou da cerveja. 800 km por mês. Treinava em média 200 km por semana. Uau. 2 caminhos da fé já e tudo mais. Hoje eu não pedalo 200 km por mês. Então, bastante atarefado. Dia Mas a você dia, tenta ir pelo menos uma vez por semana? Nem isso. sábado ou domingo, um pedalzinho de 30, 40, 50 quilômetros é E você sente que isso faz diferença no seu emocional? muito, muito, bastante. Uma diferença gigantesca. Só que primeiro o trabalho e conciliar aí com o lazer. Tem que arrumar a disciplina pra colocar esses horários. Ela consegue, viu? Porque ela vai 5h30 da manhã, 6 horas tá na academia. Então, né, Pri? Das 6 às 7 a gente tá lá, né? Porque Coragem. se eu deixar pra ir no final do dia, eu não vou de Pra maneira ela fica fácil, ela tem a irmã dela que fica lá puxando a orelha. Fica puxando a orelha. Vem, Priscila, você não tá indo. Com a irmã e marido personal, não tem como, Não né, tem fugir da como, academia. gente, não tem como. Eu tava até querendo uma folga. Eu falei esse dia pro meu marido, poxa, mas às 6 da manhã, né? Dele, vamos continuar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Mas assim, eu brinco, mas eu adoro. Eu levanto feliz pra fazer atividade física, sabe? O meu dia com atividade física é muito melhor. E de final de semana, não satisfeita, eu vou correr. Então, é a válvula de escape. Eu, no máximo, eu vou caminhar com ela às vezes, né? Correr, quem sabe um dia eu chego lá. Vamos falar de futuro? Como é que você enxerga o futuro para a empresa? A indústria de bebida, no geral, nós produzimos refrigerante, mas nós somos uma indústria de bebida. E sempre estamos antenados no mercado, nas tendências, né? Vamos supor, existe uma demanda crescente para refrigerante orgânico. Está no radar já, né? Existe uma demanda para energético saborizado. Produzimos energético também. Hoje você já produz energético? Sim, produzimos energético. Chama Canibal a marca nossa de energético. Mas é um mercado pior do que o refrigerante regional. Pior em que sentido? Em todos, concorrência. O mercado de bebida, no geral, é um dos mercados mais difíceis de se entender. A tributação dele é a mais difícil do mundo. Pode perguntar para qualquer especialista. O método tributário que utiliza lá de cálculo de imposto. É imposto de cima para baixo, de baixo para cima e aí vai. Mas sempre antenado no mercado, existem algumas tendências aí para algumas bebidas e o futuro estamos desenhando aí na questão de produzir mais bebidas, não só o refrigerante, no geral. Tem um case, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, tá? Aí você me corrige, por favor, porque eu tô vendendo a história que eu comprei. Então, que tinha um refrigerante 7-Up, que era rejeitado no mercado porque ele não tinha gás ou muito sabor. Depois compraram ele e transformaram em H2O. E aí caiu
E daí caiu na graça de todo mundo. Então é o mesmo refrigerante, só que apresentado de uma maneira diferente que pegou, que deu certo. Foi isso Foi mesmo. isso? Foi isso mesmo. Hoje é um produto levemente gaseificado. Tudo é marketing. E aí, nessa ideia de que tudo é marketing, qual é o papel da embalagem hoje no produto? Existe um estudo que tal embalagem aumenta mais, investimento em rótulos, como é que funciona? Você fala na questão de ecológica, Não, da pessoa olhar e falar, deu vontade de tomar esse refrigerante, a embalagem vender com os olhos, sabe? Sim, pode... O saudosismo do vidro, né? É outra situação que está no radar também. Hoje você tem a PET, dizem que é prejudicial ao meio ambiente e tudo mais. A empresa hoje, ela compra cotas de logística reversa justamente para isso. Não só a nossa, todas. Isso já há vários anos. Aí dizem, mas o vidro, ele é retornável, reutiliza a embalagem. Hoje, para você lavar uma garrafa de vidro retornável, você usa alguns produtos Que polui. que poluem muito mais do que uma garrafa PET, que existem vários cooperativas de coleta para reciclar e reciclagem. Então, cuidado, que o vidro é o bonzinho da história e a PET é a vilã. Não é bem assim, não. Quanto aprendizado, mais um? Agradecer, foi nosso demais. tempo já está acabando. Muito bom. Obrigado, Thiago, pela sua participação. Eu que aqui com a agradeço, gente. parabéns pelo programa. Sucesso para vocês também. Muito obrigada. Obrigada. Vamos beber muito Guaraná, Tubaína, maçã. Faltou um brinde aqui de Guaraná Uva, hoje. Fanta, Tem que fazer faltou. depois. Mas vamos Vai, fazer. o Matheus Eu ouvi dizer faz. que aqui na TV Onix tem estoques de Guaraná São Eu vi Carlos. comentários sobre isso também. A gente também quer agradecer você que esteve aí com a gente em mais esse episódio. Você já sabe que toda quinta-feira às 20h30 no YouTube, no Spotify e também aqui na TV Onix a gente está com um episódio inédito e a gente também quer te convidar para seguir a gente lá no Instagram e no Facebook, @quebra-cabeça de sucesso. Então, aquele recado que eu sempre dou, tá com o celular na mão, já faz a busca aí, quebra-cabeça de sucesso em todas as plataformas, segue a gente, manda comentários que a gente adora. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.